maio, mês da família. Nós estamos ministrando uma série que tem o mesmo tema do nosso mês, famílias vivendo para a glória de Deus. Esse é o tema do nosso mês e é o tema da série que nós estamos ministrando. Domingo passado foi a primeira mensagem da série, fomos profundamente edificados. Palavra assim, nós entendemos ali a importância da família, como a família tem sido atacada nos nossos dias. Vimos também como ser família para a glória de Deus, como ser uma casa que vive para a glória de Deus. O que significa isso, viver para a glória de Deus? Aprendemos isso no domingo passado, foi poderoso. E também aprendemos a primeira atitude, né, que as famílias precisam ter para viver para a glória de Deus. E famílias que vivem para a glória de Deus são famílias que não fogem dos problemas. É família que resolve o problema. Então, você quer contribuir para que a sua casa seja uma casa que vive para a glória de Deus? Não jogue problema para debaixo do tapete. Não fuja do problema. Não espere que o tempo vá resolver. O tempo não resolve nada. Quem resolve problema é a gente. Certo? O tempo não resolve. Tem gente que acha assim, não, vamos dar tempo, com o tempo isso se resolve. Não. Problema existe e sempre vai existir, é inevitável não ter problema. E esses problemas, eles precisam ser encarados de frente e ser resolvidos. Famílias que vivem para a glória de Deus têm essa postura, rompe com a passividade, rompe com a procrastinação e resolve problemas, os problemas que vão surgindo na caminhada. Então, essa foi a primeira atitude que foi ensinada aqui no domingo passado. E hoje nós vamos aprender mais uma atitude essencial para edificarmos lares que vivem para a glória de Deus. Mais uma atitude essencial e vamos ser profundamente edificados hoje. Amém? Glória a Deus. Então, nós vamos para a segunda atitude essencial para edificar uma família que vive para a glória de Deus. Que atitude é essa, pastor? Segunda atitude, anote aí quem está acompanhando, a segunda atitude é: crie filhos para a glória de Deus. Crie filhos para a glória de Deus. Casas, famílias que vivem para a glória de Deus, são famílias que criam seus filhos, pais que criam seus filhos para a glória de Deus. E esse tema é um tema muito oportuno porque hoje nós celebramos o Dia das Mães. E hoje, certamente, né, para alguns foi um dia de festa, de celebração, de se alegrar, né, de estar junto, de comunhão com os pais lá, com a família. Talvez para outros não foi tanta celebração assim, talvez foi um dia de dor, de angústia, por lembrar da mãe que já partiu, que já não está mais, né, entre nós. Então, mas, sobretudo, é um dia especial no nosso calendário para a gente refletir sobre a maternidade, sobre ser mãe, né, sobre o significado de ser mãe. E nós vamos conversar a partir de agora sobre essa atitude essencial para que a minha família viva para a glória de Deus. É criar filhos para a glória de Deus. Embora seja Dia das Mães, e nós vamos dar uma ênfase mais às mães, mas tudo que vai ser falado aqui também responsabiliza o pai, não somente a mãe. Então, a responsabilidade do pai e da mãe de criar filhos para a glória de Deus. Mas de uma forma mais especial, nós vamos, em alguns momentos, dar mais ênfase aqui à questão da mãe, por conta do nosso contexto, do dia de hoje. Então, essa é a segunda atitude. Primeira atitude, não fuja dos problemas, resolva-os. Essa é a primeira atitude. Segunda atitude, crie os seus filhos, crie filhos para a glória de Deus. E ser pai e mãe, nos dias de hoje, tem sido um desafio muito grande. Por isso, ser pai e mãe não é coisa para pessoas covardes. Certo? A tarefa de ser pai e mãe não é coisa para covardes. E
Ser pai e mãe, principalmente nos dias de hoje, não é nada fácil. É uma tarefa árdua e difícil. Uma tarefa muitíssimo árdua e difícil. Porém, é uma tarefa, uma missão extremamente recompensadora. E essa tarefa de ser pai e mãe dos nossos dias, né, de criar filhos dos nossos dias, se torna ainda mais difícil porque vivemos um tempo de muitas vozes. Domingo passado a gente falou sobre algumas vozes culturais, né, que têm militado contra a família. E essas e outras vozes vêm oferecendo opiniões confusas e diferentes acerca de como sermos pais segundo a vontade de Deus. Ou seja, vozes que tentam deturpar aquilo que Deus estabeleceu. O padrão de Deus para a criação de filhos. O que Deus ensinou sobre a criação de filhos. Nossos dias está cercado de vozes que tentam deturpar isso. Trazer confusão sobre isso. E isso muitas vezes tem afetado muitos pais cristãos. Pais cristãos, muitas vezes, por não ter uma profundidade na palavra, por não ter profundidade na comunhão com Deus, se deixam ser levados por essas vozes e muitas vezes acaba afetando a criação dos filhos. E deixam de ser pais segundo a vontade de Deus. Então, é importante a gente discernir isso. Uma pergunta para você refletir, pai e mãe que está aqui. Quais são as suas referências de pai e mãe? Quais são suas referências? Quem são os modelos? Em quem você se inspira? Quem é o pai e a mãe que você se inspira? Você tem referências para se inspirar de pai e mãe? Que inspira você enquanto pai e que inspira você enquanto mãe? Para quem você olha para se inspirar a ser pai e mãe? Para quem você recorre quando necessita de ajudas e conselhos a respeito da criação dos filhos? Quando você está tendo dificuldade na criação dos filhos, quando você está precisando de conselhos, a quem você recorre? Perguntas para refletir. Nós temos uma tendência de se inspirar principalmente em nossos pais. E a forma como fomos criados, né, por nossos pais tem uma grande influência sobre a forma como criamos nossos filhos. Inevitavelmente. Por mais até que você reprove a forma como seu pai e sua mãe criou você em alguns aspectos, nós temos uma tendência de reproduzir com os nossos filhos esses aspectos e até mesmo os aspectos que reprovamos. E temos uma tendência de criar os nossos filhos segundo os padrões que fomos criados. Isso é uma tendência. Pastor, isso é um padrão. É sempre assim? Não, mas geralmente é. E há um problema aqui. Por quê? Porque, em muitos casos, os nossos pais não foram uma boa referência de pai e mãe. Em muitos casos, o pai, por mais dedicado que foi, a mãe, por mais dedicada que tenha sido, não conseguiu ser uma boa referência, um bom padrão. Deu aquilo que podia dar, entregou aquilo que podia entregar. E o fato é que, às vezes, a gente vai reproduzir nos nossos filhos, vamos criar os nossos filhos segundo esses padrões que fomos criados. E muitas vezes vamos errar, como muitas vezes os nossos pais erraram. E em alguns casos também vamos acertar, como também naquilo que os nossos pais acertaram, tendemos a reproduzir e acertar também. Então, a tendência de se inspirar em nossos pais é gigantesca. Agora, nós temos algo para a gente ter como referência para a criação de filhos. Nós temos um manual. Existe um manual de como criar filhos para a glória de Deus. E esse manual é a Bíblia, as Sagradas Escrituras. Deus proveu esse manual. Esse manual que serve para nos instruir a como criar os nossos filhos para a glória de Deus.
E a Bíblia é esse manual e ela deve ser a nossa principal referência para a criação de filhos. O que é que a Bíblia fala sobre criação de filhos? Você conhece? Você sabe o que a Bíblia diz sobre criação de filhos? Princípios, a como criar os filhos. Se você não sabe, nós vamos aprender um pouco do que ela diz aqui nessa noite. Nós vamos repartir essa sabedoria do alto para pais e mães. Pastor, eu não sou pai e mãe, mas um dia vai ser. Então fica aí que você está pegando a aula antecipada, já vai sair na frente de muita gente. Amém? 2, 3, amém. Não durma não, senão o anjo passa e você não pega a bênção. Amém? Fique ligado aí, vigilante, seres sóbrios e vigilantes. Amém? Amém? Meu Deus, não me deixe sozinho aqui. Então veja, nós iremos encontrar a sabedoria do alto que nos capacitará a criar filhos para a glória de Deus. E nós devemos criar os nossos filhos com a instrução que vem do Senhor. Efésios 6, versículo 4. Bota na tela, por favor. Olha o que diz Efésios 6, 4. Na tela. Diz assim, olha. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem de quem? Do Senhor. Veja, a própria Bíblia está dizendo que nós devemos criar os nossos filhos com base, educar os nossos filhos com base na disciplina e na instrução que vem do Senhor. Então, se a gente quer criar filhos para a glória de Deus e assim ter famílias que vivem para a glória de Deus, nós precisamos aprender com o Senhor a como educar e disciplinar os nossos filhos. A palavra de Deus deve ser a nossa principal referência. O que é que a Bíblia ensina sobre a educação de filhos? O que é que a Bíblia ensina sobre criação de filhos? Será que eu estou educando e criando os meus filhos segundo as Sagradas Escrituras? Será que eu estou fazendo isso? Porque o texto está dizendo, pais, eduquem segundo a instrução que vem do Senhor. Então, eu quero compartilhar com vocês aqui hoje algumas instruções bíblicas, algumas instruções que vêm do Senhor para criar filhos para a glória de Deus. Amém? Então aperte o cinto aí. Vamos lá. Primeira instrução que vem do Senhor para a criação de filhos. Eduque filhos com dedicação e compromisso. Eduque os seus filhos com dedicação e compromisso. Como eu já disse, ser pai e mãe dos nossos dias não é uma tarefa fácil. Cada fase da vida dos nossos filhos possui desafios diferentes. Educar filhos nos nossos dias é uma tarefa árdua, é difícil. E se for adolescente, mais difícil ainda. Por isso, diante dessa tarefa árdua de criar filhos nos nossos dias, nós encontramos facilmente muitos pais que estão cansados. Pais que cansaram especificamente nessa tarefa de criar filhos. É comum a gente encontrar pais que estão cansados de repetir as mesmas coisas. Não falo mais, já disse 200 milhões de vezes e cansei, e não vou mais falar disso, sobre isso aqui com ele ou com ela. Cansou de repetir. Pais cansados de tratar de problemas repetitivos. Tem problema repetitivo na sua casa ou não? Com seus filhos? Você já falou e melhora com 20 dias de novo. Sim ou não? Ou é só lá em casa? Hein? Toda casa é assim, irmão. Só muda o CPF e o endereço. Veja. Você vai tratar o problema, no mínimo na vida, umas 100 vezes com seu filho. É o mesmo problema, eu já falei sobre isso. Já conversamos sobre isso. Já orientei sobre isso.
Isso tende a cansar, sim ou não? E tem muitos pais que estão cansados por conta disso. Cansados, pais cansados de cumprir a tarefa sozinho, porque não tem recebido apoio do cônjuge. Eu estou criando esse filho sozinho, pastor. Eu estou criando essa filha sozinho. Meu marido não ajuda, minha esposa não ajuda. É como se eu estivesse num cabo de guerra. Meu marido puxa para um lado, eu puxo para o outro. Isso cansa, e tem muitos pais cansados. Perceba. E cansados por não saber mais o que fazer. Já tentou de várias coisas, já tentou de tudo e não conseguiu uma solução. E está cansado porque eu não sei mais o que fazer para lidar com esse menino, pastor. Para lidar com essa menina, não sei mais. Isso cansa. E existem pais cansados. Existem pais que estão cansados por lutar com as vozes do mundo. Essas vozes do mundo, essas vozes culturais, né, que tenta seduzir os nossos filhos para a imoralidade, para os caminhos errados. É uma luta. Isso também cansa. Agora, há um risco no cansaço. Há um risco muito grande no cansaço. Porque o cansaço pode nos levar a desistir de coisas importantes. Você lembra de os dois irmãos gêmeos, Esaú e Jacó? Você lembra da história? Esaú chega cansado de um dia de trabalho. Ele está cansado, exausto, com fome. Ele senta na mesa e ele percebe que Jacó está cozinhando um guisado. Uma vaca atolada, né? Uma rede de homens aí, sabe, né? Uma vaca atolada lá, uma macaxeira com carne. Olha, está cozinhando lá. Aí Esaú diz, me dá um pouco desse guisado. Aí Jacó diz assim, olha, eu dou. Mas vamos fazer uma troca aqui. Eu lhe dou a sopa, era uma sopa, né? Eu falei guisado, mas na verdade era uma sopa. E ele disse, olha, eu lhe dou da sopa, mas se você me vender, me dar o seu direito de ser filho primogênito. Perceba. Foi o que Esaú fez? Trocou o direito de primogenitura que ele possuía por um prato de sopa de lentilhas. Cansados, temos a tendência de negociar valores. Cansados, temos a tendência de negociar coisas importantes. Coisas que são importantes para nós e coisas que seriam inegociáveis se a gente não tivesse cansado. Então perceba, cuidado com esse cansaço. Cuidado com esse cansaço e esse cansaço na criação de filhos. Se você está cansado, pastor, cansei de falar, cansei de repetir, cansei de lidar com a mesma coisa. Cuidado, porque esse cansaço pode levar você a desistir de coisas importantes. Tem muitos pais, porque estão cansados, já largou de mão os filhos. Não falo mais, está por conta. Desistiu de algo importantíssimo. Ao menos eu imagino que o seu filho, a sua filha, é algo extremamente importante. E a gente não pode desistir. Mas cansados temos essa tendência de desistir. E cansados, pais cansados também tendem a terceirizar a educação dos filhos. Ou cumprir essa tarefa de qualquer jeito. Olha, cansei, de qualquer jeito eu vou fazer aqui do que dá. Eu vou fazer o que eu consigo. Então tende a começar a exercer essa tarefa importante de educar os filhos de qualquer jeito. Ou de terceirizar. De colocar para outra pessoa fazer. Perceba, a Bíblia nos diz algo muito importante. Deuteronômio, capítulo 6, verso 6. Eu quero que eu vou ler na tela, junto com você. Deuteronômio 6, 6. Olha o que diz. Diz assim, olha. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão em seu coração. Você as inculcará. Ou seja, a palavra inculcar aqui, ela tem o significado de gravar pela repetição.
Ele está dizendo, você vai fazer o seu filho gravar de tanto repetir. Isso significa inculcar. Certo? Aí ele está dizendo, olha, volta no versículo 6. Volta. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão em seu coração. Viu, pais? Estarão no seu coração. Aí veja, versículo 7. Aí o que é que você tem que fazer com essas palavras? Inculcar. Fazer seus filhos gravarem por meio da repetição. Tem pais que estão cansados de repetir. Mas a repetição, já diz o ditado, a repetição é mãe do aprendizado. Seus filhos e todo mundo que está sendo educado aprende por repetição. Tem que repetir. Se prepare, pai e mãe, para repetir ainda muitas vezes o que você já repetiu muitas vezes. Porque é assim que a gente inculca. E é o conselho que a Bíblia está dando. Essas palavras que estão no seu coração, você quer transmitir para o seu filho os princípios, os valores de Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus que está em você. Você quer transmitir para os seus filhos? É por meio de repetição, para inculcar. Aí ele diz, olha, você as inculcará em seus filhos e delas falará, ou seja, você vai falar para o seu filho, vai pregar para ele, vai dar sermão para ele. Filho de pastor, né? Ele ouve sermão na igreja e ouve sermão em casa. E olha que o pastor Denis gosta de falar muito, quando eu começo a dar sermão é 30, 40 minutos. E eu não economizo. E por que eu não economizo? Porque a Bíblia está dizendo, fale, repita. Repita, fale das mesmas coisas. Mas eu já conversei sobre isso com essa criatura, pastor. Fale de novo, repita, toque nos mesmos assuntos. Olha lá. Eles, olha, e delas falará quando estiver sentado em casa, olha, quando você estiver sentado em casa, fale sobre isso. Quando estiver andando pelo caminho, fale sobre isso. Quando for se deitar, fale sobre isso. E quando se levantar, fale de novo. Com seus filhos. Versículo 8, veja o que diz o 8. Também deve amarrá-las como um sinal na mão, isso era um costume judaico, né? E elas lhe serão por frontal entre os olhos. Era outro costume judaico de colocar uma caixinha aqui com os mandamentos dentro da caixinha. É um outro costume judaico de colocar a palavra amarrada com uma fita, uma caixinha aqui. Os judeus ortodoxos até hoje usam isso aqui. E o 9, para encerrar, olha o que diz. E você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Pegue isso aí, escreva nos umbrais das portas, deixe lá marcado, porque além dele ouvir da sua boca, ele vai ficar lendo. Toda vez que ele passar por aquela porta, ele vai ler o que está escrito. Repetição, repetição. Fale no caminho, fale quando estiver em casa, fale, converse de manhã, converse de noite. Não pare de falar com seus filhos a respeito da palavra de Deus, dos princípios de Deus, do que está escrito, do que agrada a Deus, do que Deus mandou, do que Deus proibiu. Converse com seus filhos. Repetição. Perceba. E não é para menos, irmãos. Porque os nossos filhos estão sendo diariamente bombardeados. Os nossos filhos estão bombardeados. Esse aparelho aqui que é bênção para muitas coisas, mas também é maldição para muitas coisas. Aqui, olha, o dedinho caminhando aqui, bombardeio. O mundo está repetindo na mente dos nossos filhos. E é como se fosse uma luta, uma guerra. O mundo está repetindo, falando. E nós, pais, também precisamos fazer o quê? Falar. Repetir, conversar. E se o filho já for moço, né, uma moça assim, um rapaz já adolescente, que já está querendo endurecer o pescoço, dizer, mãe, a senhora já veio com esse negócio de novo. Senta aí. Pai, você vai sim. E agora que eu vou dobrar, vai ter 15 minutos, vai ser 30 agora. Você vai escutar aqui. Perceba, repetir, irmãos, conversar. Converse sobre a vida. Veja, esse texto nos mostra que os pais devem ensinar e transmitir a palavra de Deus aos seus filhos em
todas as situações do dia a dia. Em casa, no caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Educar filhos requer constância e dedicação. Você consegue perceber isso aí? Tem constância aí? Qual é a instrução de Deus para os pais? Seja constante. Constante. Fale, repita, converse, fale de novo, converse em várias ocasiões, converse sobre, fale, repita. Constância. E isso também fala de dedicação. Pais dedicados, pais que priorizam, pais que não terceirizam a criação dos filhos, pais que não largou de mão, que não deixou para lá, pais que educam os seus filhos com constância e dedicação. Não canse de repetir. Não desista. Tem gente, pastor, eu já desisti desse menino, já larguei por mão. Pois bem, o mundo não desistiu dele. O mundo não desistiu. Pastor, mas eu estou cansado de repetir. Pois bem, o mundo não está cansado de repetir. Não está. Deus deixa claro nessa passagem que criar filhos é uma responsabilidade contínua. Veja, constância. A gente não pode parar, irmãos. Pastor, mas uma vida toda, é uma vida toda, continuamente falando, resolvendo, lidando com problema, conversando, lidando, falando. Constância. É assim que a gente cria filhos para a glória de Deus. Educar filhos nos caminhos do Senhor requer prioridade. Não deixe que a falta de tempo te roube desse compromisso. Nos dias de ativismo que nós estamos vivendo, de muitas tarefas, de muita coisa pendente, de muita coisa para fazer, a gente tende a negligenciar as coisas que são importantes. E muitas vezes a educação dos filhos está sendo deixada de lado, não porque os pais não valorizam, mas porque os pais não estão tendo tempo. E não está tendo tempo, como já aprendemos aqui mês passado, porque não priorizamos. Porque para tudo que priorizamos encontramos tempo. Educar filhos deve ser uma prioridade para a gente. Fala da nossa principal responsabilidade nessa terra, enquanto pais. Educar os nossos filhos. Gastar tempo, investir tempo com os nossos filhos. Pai e mãe são os principais pastores dos seus filhos. Os pais têm a responsabilidade de discipular os filhos. Pai e mãe, entenda que a principal responsabilidade de pastorear e discipular o seu filho é sua, é de vocês. Ensinar eles a amar a Deus, a obedecer a palavra de Deus e a viver com integridade. Isso aí é responsabilidade primária dos pais. O lar é o primeiro e principal lugar de discipulado dos filhos. Agora, perceba, o que é que a gente tem visto? Pais terceirizando. Terceirizando para a escola. Eu fui convidado para dar uma palavra lá no... foi da escola da mãe de Miriam lá, que é diretora, Menino Jesus, não é isso? Mas o evento foi no Rogaciano. E foi isso que eu falei lá. O tema da minha palavra que eu dei lá na formatura foi esse. Pais que terceirizam a educação dos filhos. Veja, não podemos terceirizar para a escola a educação dos nossos filhos. Não podemos terceirizar para a igreja a educação dos nossos filhos. Não podemos terceirizar para cuidadores, babá, empregadas, quem quer que seja. A tarefa e a responsabilidade de educar os nossos filhos é nossa, é dos pais. Não terceirize. Não terceirize. Pais que educam com dedicação e compromisso protegem seus filhos das más influências da sociedade. Você quer proteger o coração do seu filho? Escute, está aqui, eduque com dedicação e compromisso, priorize, repita, tenha tempo para conversar com seu filho, tenha tempo para ministrar, discipular, pastorear o coração do seu filho. Pais, eduquem com dedicação e compromisso. Assim, vamos criar filhos para a glória de Deus. Amém? Segunda instrução
que podemos aprender com a Bíblia, segundo a instrução bíblica, para criar filhos para a glória de Deus. Eduque pelo exemplo. Eduque pelo exemplo. A Bíblia ensina que a instrução verbal é importante. Falar é importante. Ensinar é importante. Instruir verbalmente é importante. Mas a educação eficaz acontece pelo exemplo. Ou seja, o que os filhos veem nos pais ensina mais do que aquilo que eles estão ouvindo. Então veja, talvez você está falando da palavra de Deus, mas você está vivendo essa palavra. Talvez você está querendo ativar no coração do seu filho um fervor espiritual. Mas você está vivendo esse fervor espiritual? Talvez você está querendo ensinar o seu filho a amar a Deus sobre todas as coisas, mas você, enquanto pai e mãe, está amando a Deus sobre todas as coisas? Porque a gente pode ensinar pelo discurso, pela palavra, pelo discurso verbal, mas veja, a principal educação vem pelo exemplo. O exemplo ensina muito mais do que as palavras. Pastor, então eu não tenho que falar? Tem que falar. Mas a fala tem que estar associado, tem que ter uma coerência com a sua vida. Tem que ser coerente aquilo que você está falando e aquilo que você está vivendo. Você precisa ser um testemunho vivo do Evangelho dentro e fora da sua casa. Então entenda, antes de falar, antes de falar da palavra de Deus, essa palavra precisa ser uma verdade primeiramente para você. Volta no texto, Deuteronômio 6:6. Volta no texto lá de Deuteronômio 6:6. Veja o que diz, olha a sequência. Ele diz assim no versículo 6, ele diz aos pais: estas palavras que hoje lhe ordeno estarão em seu coração. Ele diz o que primeiro? Ele diz, estas palavras primeiro tem que estar no seu coração. Tem que estar na sua vida. E depois que estas palavras estiverem no seu coração, que estas palavras for uma verdade na sua vida, não que você vai ser um homem perfeito, uma mulher perfeita, é sobre isso que eu estou falando. Mas estou falando de gente temente a Deus, gente piedosa, que tem uma vida de temor, que vive uma fé fervorosa. Estou falando disso. Gente que tem coerência sobre o que fala e o que vive. Ele está dizendo, primeiro tem que estar no seu coração. Depois que estiver no seu coração, aí vem o versículo 7. Aí você vai falar para os seus filhos. Então primeiro tem que ser uma verdade na minha vida. Depois eu vou transmitir isso para os meus filhos. Então entenda, o exemplo pessoal deve acompanhar o ensino, o discurso verbal. A autoridade de todo educador cristão vem do seu caráter e do seu comportamento íntegro. É daí que vem a autoridade. Olha o que diz Tito, capítulo 2, versículos 7 e 8 na tela. Tito, capítulo 2, versículos 7 e 8. Diz assim, seja você mesmo um exemplo de boas obras. No ensino, mostre o quê? Integridade, reverência, ou seja, respeito, linguagem sadia e irrepreensível, para que os adversários sejam envergonhados, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Volta lá no versículo 7, olha o que ele diz. Seja você mesmo um exemplo de boas obras. Olha como a Bíblia nos convida a ser um exemplo. Porque tem pessoas que estão nos imitando, e os principais imitadores das nossas vidas são os nossos filhos. Aí ele diz, no ensino, quando você for ensinar, mostre integridade. Ou seja, o seu ensino tem que ser carregado com uma vida que vive as virtudes que você está ensinando. Você entende?
Se cria filhos para a glória de Deus sendo um exemplo. Se cria filhos para a glória de Deus sendo referência para os filhos. Não viva uma fé superficial e vazia. Busque uma fé autêntica, fervorosa e repleta de atitudes coerentes com a palavra de Deus que você crê e professa. Seja um exemplo. Seus filhos irão modelar principalmente o que você faz e não o que você fala. Seja um exemplo de amor. Se doe, sirva, cuide da sua família sem visar retorno. Perceba. Se doe sem visar retorno. Seja um exemplo de generosidade. Abençoe os necessitados. Abençoe a obra de Deus. E deixe os seus filhos perceberem que você está praticando isso. Seja um exemplo de fé. Pratique o perdão. Tenha uma vida de oração. Seja exemplo de honestidade. Fale a verdade. Prometa e cumpra. Tenha a palavra. Não aceite suborno. Não aceite propina. Não aceite fazer parte de coisa errada. Seja um exemplo. Seja um exemplo para os seus filhos. Muitos dizem assim, pastor, eu já ouvi isso um bocado de vezes. Diz assim, pastor, eu não sei aonde foi que eu errei. Eu criei esse menino na igreja, pastor. Eu não sei onde foi que eu errei. Às vezes eu falo e às vezes dá vontade de falar e eu calo, depende do nível de proximidade que eu tenho com a pessoa. Mas já teve a ocasião de eu dizer assim, olha, às vezes você levou para a igreja, mas esqueceu de ser igreja em casa. Isso é uma verdade. Não adianta levar os seus filhos para a igreja se você não está sendo igreja em casa. Se você não está sendo igreja no seu dia a dia. Perceba, se houver essa incoerência, você vai provocar uma fuga dos seus filhos da fé. Seus filhos vão fugir. Porque eles não querem viver uma mentira, a mentira que você está vivendo. Eles não querem viver a falsidade que você está vivendo. E a tendência é que os filhos fujam da fé. E isso explica. Porque muitas vezes trouxe para a igreja, mas esqueceu de ser igreja. Terceira instrução da palavra de Deus, para criar filhos para a glória dele. Terceira instrução, fale palavras que edificam. Fale palavras que edificam. Provérbios 18, 21. Na tela, por favor. Olha o que diz. Provérbios 18, 21. Diz assim: a morte e a vida estão no poder de quê? Da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Olha que verdade poderosa. Está dizendo que a língua, ou seja, as palavras que temos a capacidade de produzir com a nossa língua, tem a capacidade de gerar vida e de gerar morte. A depender do que como a gente vai usar, é os frutos que nós vamos colher. Perceba. Por isso que a terceira instrução é: fale palavras que edificam. Tenha consciência do poder das palavras dentro do lar. Palavra de pai e mãe. Vou falar uma linguagem popular. Palavra de pai e mãe é coisa braba. Certo? Uma linguagem popular aqui. Veja. Deus deu uma porção de graça, de autoridade, de poder sobre cada pai e cada mãe. Por isso que veja, uma coisa é um estranho abençoar você, outra coisa é o seu pai e a sua mãe abençoar você. São duas coisas diferentes. Porque Deus deu uma graça, uma unção específica para cada pai e para cada mãe sobre os seus filhos. Assim como a palavra de um pai tem potencial para abençoar, a palavra de um pai e de uma mãe também tem potencial para amaldiçoar. Se uma palavra de bênção dá destino, abre caminhos, abre portas, aplana caminho para os nossos filhos, uma palavra de maldição fecha portas, trava o destino dos nossos filhos, desgraça a vida de um filho.
Por isso, escute uma coisa. Cuidado, pai e mãe, com o que você fala. A palavra de um pai e de uma mãe pode formar, gerar, criar, mas também pode destruir. A palavra de um pai e de uma mãe pode encorajar, pode gerar vida, mas pode ferir e pode matar. É uma arma, é um poder especial que você tem. E se você usar esse poder, você pode usar esse poder para a vida e para a morte. Não é isso que o texto está dizendo? Você pode gerar para a vida ou para a morte. A depender de como você usa, a depender das palavras que estão saindo da sua boca. Por isso que a instrução é: fale palavras que edificam. Não fale palavras que amaldiçoem. Não fale palavras de maldição sobre os seus filhos. Não pragueje sobre os seus filhos. Não insulte os seus filhos. Cuidado. Você pode desgraçar a vida de um filho por causa de uma palavra. E eu estou falando aqui, não é só uma desgraça emocional, é espiritual. Você pode desgraçar espiritualmente a vida de um filho com uma sentença, com uma palavra de maldição. Olha o que diz Efésios 4, 29. Na tela, por favor. Efésios 4, 29. Diz assim: não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, torpe em algumas traduções, mas unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Fale palavras que edificam, que saiam da sua boca, palavras que vão construir, que vão abençoar a vida dos seus filhos. Libere palavras de bênção. Palavras duras ou críticas constantes podem levar ao desânimo e à frustração. Colossenses 3, 21 na tela. Acelera aí mais o dedo aí, mais rápido aí. Mais. Olha o que diz: pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem o quê? Desanimados. Veja, a depender do que o pai está falando, do que a mãe está falando, pode trazer desânimo ao coração do filho. Pode trazer frustração ao coração do filho. Cuidado com o que fala no momento de raiva e no momento de cansaço. Cuidado com o que sai da sua boca quando você está com raiva. Você vai esquecer certamente o que você falou. Certamente. Porque aquele ditado diz assim: quem bate esquece, mas quem apanha, lembra. Isso é uma verdade. Você vai esquecer, você nem vai lembrar que você falou isso. Daqui a 6 meses, você nem lembra a ocasião que você citou, mas no coração do filho, da criança, do adolescente, até às vezes adulto, aquilo está remoendo todo dia, olha. Está remoendo dentro dele, dentro dela. Cuidado com as palavras que você fala no momento de raiva e no momento de cansaço. Palavras descuidadas podem causar grandes danos emocionais e espirituais. Cuidado. Às vezes uma palavra, uma palavra, uma frase, não precisa muita coisa. Tiago, capítulo 3, verso 5, Tiago 3, 5. Olha o que diz Tiago 3, 5. Diz assim, falando sobre a língua. Diz, olha, assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo. Perceba o que ele está dizendo. Ele diz, a língua, assim como uma fagulhazinha de nada, cai, pega fogo e incendeia a floresta toda. Ele está dizendo que é possível sair da nossa boca uma palavra, uma fagulha, e incendiar, destruir a vida toda de uma pessoa. A língua tem a capacidade de fazer isso. Assim como uma fagulha destrói a floresta toda, uma palavra destrói a vida de um filho e de uma filha. Uma palavra de maldição, um insulto. Cuidado com o que você fala no momento de raiva,
no momento de discussão, no momento de briga. Use uma comunicação amorosa, encorajadora e respeitosa. Jogue fora as palavras destrutivas. Jogue fora as palavras de insulto. Use uma linguagem sadia com seus filhos. Tenha em mente que tudo que você está falando é sentença. O que o pai fala, irmãos, é sentença na vida de um filho e na vida de uma filha. É sentença. Você está decretando. Deus deu a você esse poder, pai e mãe. O que você fala, você está liberando uma sentença e vai acontecer com força na vida do seu filho que você está falando. De bom e de ruim. De bênção e de maldição. Seu filho não está bem na escola. Seu filho tirou nota baixa. Como é que você trata isso? Quais são as palavras que você fala? Hein? Você é tapado mesmo. A gente estudou a tarde toda aqui e você errou a questão. Você é um tapado. Você acha que você não vai ser assim? Você vai trabalhar de servente de pedreiro desse jeito. Olha, liberou uma sentença. Você não vai crescer na vida. Liberou outra sentença. Você percebeu? Às vezes sem perceber, você está liberando palavra de sentença. Você sentença sobre a vida do filho. Mas você poderia fazer da seguinte forma: você poderia chegar, filho, o que foi que aconteceu? Por que você não conseguiu responder essas questões? A gente estudou ontem à tarde junto aqui. O que foi que aconteceu? Eu estou estranhando porque você é inteligente, você tem capacidade para isso. Você consegue. Você é uma pessoa cheia de potencial. Você vai alcançar tantas coisas na vida e não conseguiu fazer isso. Eu estou estranhando. Mudou ou não mudou? Perceba. Cuidado com as palavras que você lança sobre a vida dos seus filhos. Elas são sentenças. Quarta instrução. Considere a singularidade de cada filho. Veja, a Bíblia nos mostra que Deus trata cada pessoa de forma única, com um propósito e identidade individual. E isso nos ensina que, como pais, devemos considerar a singularidade de cada filho. Em vez de comparar ou tentar moldá-los a um padrão único. Deus, escute isso aqui, Deus nos trata de forma única, individual. E assim devemos tratar os nossos filhos. Em outras palavras, não existe um filho igual a outro. Por quê? Porque não existe um ser humano igual a outro. Deus nos deu filhos únicos. Deus, escute, Deus tem um propósito específico. Deus estabeleceu uma identidade específica. Cada filho tem uma aptidão singular, tem talento singular, propósito singular, personalidade singular, temperamento singular. Eu tenho 3 lá em casa e é cada um diferente do outro. Às vezes opostamente. O que um tem abundância, o outro tem escassez. Saiu da mesma barriga. Tem o mesmo DNA, mas são diferentes. Tem personalidade diferente, ímpeto diferente, capacidades e habilidades diferentes. E nós temos que considerar isso. Uma coisa tão simples, mas que faz muita diferença. Tem pais que, por não entender isso, fica fazendo comparação. Olha o seu irmão faz. O seu irmão não tem como comparar. É injusta a comparação, sim ou não? É injusto. Quando você compara, você está assassinando a autoestima do seu filho. Pare de comparar. Veja, o seu irmão só tira nota boa em matemática e você não consegue. Óbvio. Todo mundo tem que ser bom em matemática? Fere em matemática? Não, irmãos. Não, é só você olhar para a natureza.
Você vai perceber que tem animais que nasceram com aptidão para nadar e que vai nadar muito melhor do que outros. Outros vão subir em árvores melhor como nenhum outro animal. Deus fez assim a natureza. Deus nos fez assim, com potenciais e com debilidades, com capacidades e limitações. E assim é os nossos filhos. E os pais precisam entender isso para parar de estar comparando os filhos. Entender que cada filho seu é singular. Não existe nenhum igual ao outro. Agora, se são diferentes, por que a gente tende a tratá-los da mesma maneira? Escute. Tem pais que dizem assim, chega para mim e diz assim: pastor, eu não sei onde eu errei, pastor. Criei os 5, pastor, olha, da mesma forma. Aí está aí o erro. Você usou a mesma forma. Forma é forma, né? Forma. Você usou a mesma forma. Veja, quando na verdade cada um nasceu com uma forma diferente. Aí está o erro. Você tratou igual. E do jeito que você tratou e lidou e ensinou, deu certo para aqueles 3. Mais 2 que era diferente, não aplicou ali. Não deu. Perceba. Você entende isso? Então escute. Cada um de nós, irmãos, somos diferentes. Deus nos fez diferentes, com propósitos diferentes, com singularidades. E nós, pais, precisamos respeitar isso. Precisamos respeitar e educar cada um dos nossos filhos de acordo com os seus dons individuais, com o seu temperamento individual, com suas capacidades individuais. E é tarefa nossa identificar nos nossos filhos quais são essas habilidades, o que eles têm de potenciais, identificar nos nossos filhos as diferenças de temperamento, para que a gente possa conduzir cada um de forma específica. Então escute, pais. Quer criar filhos para a glória de Deus? Respeite a singularidade. Cada um deles é singular, não tem um igual ao outro. Não existe. Quinta e última instrução. Quinta e última instrução. Expresse amor. 1 João 3,18 na tela. Diz assim, 1 João 3,18. Diz assim, olha. Filhinhos, não amemos de quê? De palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Perceba, precisamos amar os nossos filhos além das palavras. Amor é atitude. Amor é ação. Então, não é somente discursar que ama, falar que ama. Eu preciso expressar esse amor. Eu preciso transformar essas palavras em atitudes práticas, em ação. É o que eu faço. Amor tem muito mais a ver com o que eu faço do que com o que eu falo. Então, pais, quer criar filhos para a glória de Deus, não somente fale que ama, mas expresse, concretize esse amor com atitudes. Não devemos amar somente de boca, como diz o texto. E eu quero apresentar para vocês 4 maneiras específicas, rapidamente aqui, 4 maneiras específicas que você pode expressar amor, que você pode transformar amor em ação. 4 maneiras de amar os seus filhos na prática, com atitude, com ação. Primeira maneira, expresse amor através da afeição. O que é afeição, pastor? É toque, contato físico, abraços, beijo, carinho. Se você não cresceu numa família assim, você pode aprender a fazer isso. Amém? Então veja, os seus filhos precisam de afeição, de afeto. Seus filhos precisam de carinho.
Mães têm uma tendência mais fácil de dar afeto. Tem uma tendência. Pessoas que emocionalmente não resolvidas vai ter dificuldade. Mas as mães geralmente são mais afetuosas, né? Cheira mais, beija mais, abraça mais. Uma tendência. Geralmente há uma dificuldade maior nos pais. Por quê? Porque a gente tende, né, numa cultura errada que recebemos, que o homem que pratica esse tipo de afeição, ele não é tão homem assim. Então o homem não fica beijando, cheirando, abraçando, porque homem de verdade não faz essas coisas. Isso é um pensamento maligno. Pais, abracem seus filhos. Pais, deem cheiro, façam carinho, dê beijo. Manifeste afeto aos seus filhos, concretize o amor. Torne amor em ação, em atitude, dando afeto, carinho. E escute, pai, se for menina, mais ainda. Mais ainda, porque a régua que a sua filha vai usar para escolher futuramente um companheiro para a vida dela, vai ser a régua que ela aprendeu com você. Então suba a régua, viu, pai? Suba a régua. Trate sua filha como você quer que o cônjuge que ela vai escolher para casar, trate ela. Dê cheiro, abrace, elogie, fale palavras, seja carinhoso. Alimente, encha o tanque emocional de seus filhos, principalmente da filha, pai e filha aqui. Encha o tanque emocional, para que quando ela crescer e que vir uns enviados do inferno no ouvido, assim, né, querendo lançar uma palavrinha, o tanque dela ela não está com fome daquelas palavras, porque o pai encheu a barriga emocional dela com palavras. Quando um enviado de Satanás diz assim, não está cheirosa. Eu ouço isso todo dia em casa, meu pai. Sabe nada. Meu pai diz todo dia que eu estou cheirosa. Segundo, expresse amor, transforme amor em atitude. Através de quê? De afirmação. Afirmação. Fale palavras de afirmação. Palavras de afirmação são essenciais na formação emocional, espiritual e até moral dos nossos filhos. Elas nutrem, as palavras de afirmação nutrem a autoestima saudável, reforçam a identidade, criam laços de confiança entre pais e filhos. Veja alguns tipos de palavras de afirmação que nós pais devemos falar para os nossos filhos. Primeiro, palavras de validação e identidade. São palavras que vão afirmar, que vão trazer afirmações que reforçam quem o filho é e não só o que ele faz. Certo? Palavras de afirmação que vai reforçar quem o filho é e não somente o que ele faz. Exemplos. Você é um presente de Deus para nós. Deus te criou de forma única e especial. Exemplos de palavras de afirmação, de validação da identidade. Eu amo quem você é e não só o que você faz. Você é muito valioso para mim. Nunca duvide disso. Segundo, palavras de amor incondicional. Fale palavras de amor incondicional. Afirmações que mostram amor constante, mesmo diante de falhas. Ou seja, exemplos. Nada que você faça vai diminuir o meu amor por você. Mesmo quando você erra, eu continuo te amando. Não existe erro, nada que você possa fazer que vai me fazer amar menos você. Estou sempre aqui por você, quando você precisar. Conte comigo. Palavras de encorajamento. São afirmações que motivam e fortalecem em momentos difíceis. Eu acredito em você. Você é capaz de superar isso.
Estou orgulhoso do seu esforço, continue assim. Não desista, estou com você nessa. Palavras de reconhecimento, afirmações que reconhecem boas atitudes e não apenas resultados. Notei como você foi gentil hoje com seu irmão, parabéns. Notei hoje como você ajudou sua mãe, que maravilha, que Deus conserve assim. Você faz o certo, mesmo quando você fez o certo, mesmo quando era difícil. Isso é coragem, parabéns, você foi corajoso. Você foi corajosa. Olha, foi algo muito responsável da sua parte. Palavras proféticas e de propósito, afirmações que apontam um futuro cheio de propósito em Deus para os seus filhos. Deus tem um plano lindo para a sua vida. Vejo em você um coração forte e bondoso, e isso vai impactar a vida de muitas pessoas. Você nasceu para algo grande, mesmo que ainda não consiga enxergar. E por fim, palavras que criam pertencimento, afirmações que fazem o filho se sentir seguro e acolhido. É tão bom ter você em nossa família. Eu gosto de estar com você. Você é uma parte importante da nossa casa. Palavras de afirmação. Libere palavras que afirmam o propósito, a identidade do seu filho. Pais e mães, é assim que se educa filhos para a glória de Deus. Expresse amor através da atenção. Expresse amor através de atenção. Então, e essa aqui provavelmente é a maneira número 1 em que as crianças se sentem mais amadas. Expresse atenção verdadeira com seus filhos. E isso vai muito além de estar fisicamente presente. Trata-se de uma presença emocional e intencional. Quando os filhos percebem que são vistos, ouvidos e valorizados, eles se sentem amados. Ou seja, expresse amor através de atenção, dedique tempo. Algumas maneiras práticas de expressar atenção aos nossos filhos. Olhe nos olhos. Quando seu filho fala com você, pare o que você estiver fazendo. Olhe no olho dele, converse com ele. Guarde o celular, desliga a TV. Pare para ouvir seu filho. Não ouça seu filho enquanto você está mexendo no celular. Não ouça seu filho enquanto você está assistindo televisão. Pare. Dedique, escuta atenta para ele. Como é que eu posso, pastor? Expressar amor, expressando atenção. Escute com interesse genuíno. Demonstre que você está interessado. Isso é um desafio maior quando é criança, né? Às vezes a criança vem contar algo muito bobinho. Mas para ela é algo muito importante. Para a gente é muito bobinho. Porque no universo da criança, aquilo ali é importante, mas para a gente não. E aí tem pais que não têm sensibilidade. E por aquilo ali não ter importância, fala palavras que demonstram que aquilo não é importante. Perceba? Não. Escute. Dedique atenção. Entre no mundo da criança, da imaginação. Certo? Se importe, valorize aquilo bobinho que ela quer compartilhar. Torne aquilo, meu Deus, que maravilha, que coisa linda. Mostre que você valoriza o que ele pensa e o que ele sente. Deixa eu abrir um parênteses aqui, viu? Pais, considere os seus filhos. Respeite os seus filhos. Considere. Ouça com atenção. Dedique atenção. Não trate o filho como se fosse um Zé Ninguém, não sabe nada, uma pessoa. Não. Trate ele como se fosse um amigo, principalmente na fase da adolescência. Traga para perto. Seja amigo. Seja amiga. Converse, dê atenção. Assim como você dá para os seus amigos e suas amigas. Escute isso, viu? Respeito, considere. Reserve um tempo individual com cada filho. Eu costumo fazer isso, de quando em quando eu pego Leandro,
às vezes eu pego o Lucas, a gente sai sozinho. Vai para um lugar, às vezes tomar um sorvete, às vezes caminhar, e sai sozinho. E é intencional, não é ocasional. Lísia chama, que é quando eu saio com ela diz, é o dia do papai e da filhinha. Assim que ela chama. É o dia do papai e da filhinha, viu, mamãe? Hoje é só eu e o papai. E a gente sai para conversar. E a gente sai conversar, e vai tomar um sorvete, eu pego na mão dela. E conversa. Lísia, como é que você está, Lísia? Você está feliz, Lísia? Você está muito feliz? De 0 a 10, o quanto é que você está feliz? Tem alguma coisa tirando a sua paz? Tem alguma coisa mexendo com você? Assim, perturbando? Certo? Aí às vezes ela fala uma coisa boa assim, olha, eu estou triste, pai. Porque Lucas comeu minha jujuba. Aí eu digo, eu vou ter uma conversa com o Lucas, pode deixar. Pode deixar que ele não vai fazer mais isso. Às vezes algo bobinho, mas às vezes entre uma coisa bobinha e outra sai algo pontual. Algo que faz eu acessar o coração dela e deixar uma palavra. Deixar ali, ministrar o coração dela. Irmãos, os nossos filhos têm sede e fome desse tipo de atenção. E os nossos pais dos nossos dias cristãos estão deixando os nossos filhos com fome de atenção. Dedique tempo. Tenha tempo juntos. Jogue junto, brinque junto de alguma coisa. Leia uma história junto, vá sair os dois juntos. Ou seja, reserve um tempo individual com cada filho. Observe e comente o que você vê. Porque se você está dizendo, olha, eu tenho observado que você está assim, não está, percebi que você está meio triste nos últimos dias. Se você perceber, é porque você está atento. Isso comunica atenção. Você está atento na vida do seu filho. Então, olha, observe e comente o que você está vendo. Olha, eu estou percebendo você de um jeito diferente. Né? Olha, eu estou vendo que você está assim, tendo um comportamento. E isso comunica. O filho vai dizer, olha, meu pai está me percebendo. Meu pai me observa. Minha mãe me observa. Participe do mundo deles. Pergunte sobre amigos. Pergunte como foi na escola. Pergunte como tem sido os jogos. Pergunte, converse, entre no mundo dele. Converse sobre as coisas, sobre jogo. Se você sentar para conversar comigo sobre Minecraft, eu sei uma ruma de coisa de Minecraft. Porque eu gosto de Minecraft? Não. Eu estou entrando no mundo dos meus filhos, que eles jogam, que eles estão fazendo, que eles brincam. A gente tem assunto. A gente, semanas atrás, lançou o filme do Minecraft no cinema e a gente foi pauta do almoço. A gente passou o almoço todo criticando o filme foi ruim por causa disso. E eu disse, mas como é que fizeram um negócio desse, um filme desse? Você entende? Foi pauta do almoço. Entre no universo deles, converse com eles. Isso mostra que o que é importante para eles também é importante para você. Atenção é amor em ação. Dê atenção. Ame seus filhos dando atenção. Seus filhos não precisam de um pai perfeito, mas precisam de pais presentes, perceptivos e disponíveis. E quarta e última forma, e aqui a gente encerra. Como expressar amor, pastor Denis? Expresse amor através da correção. Escute. A correção é uma das faces do amor. Quem ama, corrige. Nosso último texto, Hebreus 12:6. Hebreus 12:6. Diz assim, olha. Hebreus 12:6. Porque o Senhor corrige a quem? E castiga todo filho a quem? Aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Pais, não abram mão de corrigir os seus filhos quando necessário.
Tem pais que nos nossos dias têm deixado de corrigir os filhos com medo de perder o amor dos filhos. Certo? Cuidado com isso. Cuidado com esse medo. Porque você pode ser negligente na sua responsabilidade por causa de um medo. Amém? Então escute, a Bíblia mostra que a correção é uma expressão de amor e não de raiva. E deve ser usada para disciplinar, ensinar, restaurar, e não para humilhar e dominar. Então, cuidado para não corrigir promovendo humilhação. A correção é para restaurar. Toda disciplina tem como propósito a restauração. Se você não está aplicando uma disciplina por restauração, você está aplicando errado. O coração do pai e da mãe, quando está disciplinando, ele tem como objetivo a restauração do filho e da filha. Se você está corrigindo para destruir, isso não é correção. Se você está corrigindo para humilhar, isso não é correção. Por isso, cuidado para não corrigir na raiva. A correção deve ser feita com propósito, equilíbrio, firmeza e graça, sempre visando o coração e não apenas o comportamento. Como é que eu posso corrigir os meus filhos segundo a palavra de Deus? Corrija com base no amor e não na ira, na raiva. Nunca discipline um filho no auge da raiva. A motivação deve ser restaurar. E dificilmente você vai cumprir esse propósito com raiva. Dificilmente. Explique o motivo da correção. Antes ou depois da disciplina, converse com seu filho. Não corrija sem antes explicar o porquê ele está sendo corrigido. Deixe claro o porquê que está corrigindo, qual o comportamento você esperava, qual foi o comportamento que não foi alcançado. Converse, mostre. Explique o porquê da correção. Terceiro, seja firme, mas com ternura. Firmeza é necessária, mas sem dureza. Seja firme, mas não seja duro. Evite gritos, humilhações e até mesmo ironias. Firmeza e ternura podem andar juntas. Corrija o comportamento, mas preserve o quê? A identidade. Muitas vezes quando a gente vai corrigir, a gente tende a misturar isso aqui. Cuidado, corrija o comportamento. Por exemplo, não diga assim, olha, isso que você fez foi errado. Evite dizer, você é um menino, uma menina ruim, mau. Você tem um coração mau. Não, olha, o que você fez, escute, olha, eu digo assim, desde criança, eu digo, olha, você é um menino de Deus, fazendo um negócio errado desse. Isso que você fez não combina com você, porque você é um menino de Deus. Você hoje está crescido, eu digo assim, você é um rapaz de Deus, fazendo isso aqui não é coerente. Isso não faz parte de um rapaz de Deus, de alguém que serve a Deus. Perceba, eu estou atacando o comportamento e não a identidade dele. E muitas vezes na hora da raiva, a gente diz, olha, você é uma prostituta fazendo essas coisas, isso é coisa de prostituta. Você é um vagabundo, porque isso que você está fazendo é coisa de vagabundo. Veja, abandonei o comportamento, estou atacando o quê? A identidade do filho. E lembre que suas palavras são sentenças. Assim como você diz, acontecerá. Corrija o ato e nunca rotule o seu filho. Corrija o ato errado, a atitude errada, a fala errada, mas nunca rotule ele por conta disso. Então escute. Use consequências com sabedoria e proporcionalidade. A Bíblia não descarta o uso de disciplina firme, corretiva, quando necessário, mas sempre com equilíbrio. Consequências devem ensinar e não traumatizar.
Ou seja, as consequências que você vai imputar na disciplina tem esse propósito. Então veja, a vara, tem gente que diz, pastor, tem que usar a vara. A vara na Bíblia, a Bíblia mostra que é para criança. A vara na Bíblia. Isso aqui há muitas controvérsias, eu não quero entrar aqui agora nisso. Mas escute, a vara não funciona com adolescente. A vara não funciona. Usar da violência só vai distanciar o seu filho e a sua filha de você. Seja firme e aplique outros tipos de consequências, ou seja, a perda de alguns privilégios. Olha, você vai ficar agora, você não vai sair de casa, você não vai participar, você não vai isso. Tarefas extras, a partir de hoje, olha, além do que você já faz aqui em casa, você vai fazer isso, isso e isso. São formas de imputar uma disciplina na vida de um filho ou de uma filha. Amém? Impute isso. Agora, cuidado, eu já vi pai dizendo assim, olha, você... o pai cristão da igreja, qual foi o castigo que deu o filho? Não ir para o culto. Era culto dos jovens. Aí o pai para punir, você não vai para o culto dos jovens. Veja, isso é punição. Então, juízo aí, viu? Pai, mãe, cuidado. Então, escute. Amor com disciplina gera filhos sábios e tementes a Deus. Ame corrigindo, exortando, disciplinando. E isso também é amor. E é assim que nós vamos criar filhos para a glória de Deus. Amém? Quero convidar você a se colocar de pé.